Olá, no Alerj Debate de hoje vamos conversar sobre centros de parto. A proposta do local é a humanização do nascimento de baixo risco. É mais uma opção de local para a gestante ter o bebê de parto natural. Uma das vantagens é reduzir a tensão comum dos hospitais e permitir a participação dos familiares e amigos das mães. Para discutir sobre o tema, convidamos a deputada enfermeira Rejane, a diretora da Casa de Parto Davi Capistrano Filho, Leila Azevedo, e a enfermeira Vânia Maria Antunes Ramos, da maternidade Carmela Dutra. Leila, todos esses centros de parto têm todo um apoio, vem de uma experiência internacional e também tem o apoio da Organização Mundial da Saúde. Como surgiu a ideia de implantar esses centros de parto aqui no Rio? Bem, há muito tempo que vem se estudando a qualidade do parto, né? Da atenção ao parto e nascimento. Historicamente era um processo natural, fisiológico, íntimo, feminino, e à medida que foi inserido a alta tecnologia no parto, esses resultados pioraram significativamente em relação às mortes maternas e dos bebês. Nos países desenvolvidos, isso vem sendo estudado ao longo de muitos anos e se chegou à conclusão que quanto menos você intervém num parto de baixo risco, melhores são os resultados. A partir daí, o Brasil, como vários outros países que copiam, né, os melhores resultados em relação ao exterior, começou a pesquisar também e a trabalhar com as questões do parto e nascimento. E foi evidenciado o uso excessivo das intervenções. Por conta disso, em alguns estudos apontaram que um dos melhores profissionais para acompanhar esse parto, né, de baixo risco seriam as enfermeiras obstétricas, e daí o estímulo à criação dos centros de parto normal ou casas de parto, onde esse profissional ficaria mais ligado, vamos dizer assim, à mulher e à família na atenção ao parto sem distócia ou baixo risco. Então, a partir daí, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, começou a estimular, a implementar essas novas práticas, com menos intervenção, mas baseadas em evidências científicas, e a trabalhar com um novo paradigma, que é o paradigma da desmedicalização. Por isso, centro de parto normal. Quando você vai a um centro de parto normal, você evidencia o quê? Uma unidade de saúde, mas com uma roupagem diferente de maternidade, né? Com baixa tecnologia, né? Mas com segurança e dignidade, vamos dizer assim. A Casa de Parto Davi Capistrano Filho, ela foi inaugurada em 2004 em Realengo. Recebeu o nome de um médico. Quantos partos são realizados por ano lá? Olha, a gente tem, em média, 30 partos mês. Né? Então, aí depois você, né, calcula que é mais ou menos essa nossa média, que difere, obviamente, das maternidades, porque o volume de partos numa maternidade, às vezes, em um plantão de 24 horas, você faz quase que um número de partos no centro de parto normal. É importante, né, Leila, informar que muitas mulheres não têm nem conhecimento dessa casa de parto, que agora o nome correto é o Centro de Parto Normal, e a gente faz esse trabalho de informação para a população. E assim, quando você entra na casa de parto, é muito lindo. É uma cama de casal, é engraçado, é uma casa, uma cama de casal, tem armário, tem televisão, e a pessoa chega ali e está numa casa. Aí você tem o seu parto em casa. Se quiser tê-lo dentro d'água, que se chama parto laboê, né? O parto são diversas posições, né? Então tem o parto na água, o parto de cócoras, o parto na lateral. Muito legal. Na verdade, o que a deputada está colocando, é justamente a desconstrução de que o parto, né, é um evento perigoso, que tem que ser monitorado com aparelhos, que tem que ser cheio de rituais, impessoalidade, medicalização. Então, na verdade, um centro de parto normal, a cara dele, né, estruturalmente é diferente. Mas existem o quê? Os profissionais, né, as enfermeiras obstétricas, capacitadas tecnicamente, cientificamente, para estar dando conta desse processo, que é um processo fisiológico, natural. Né? Então, talvez voltando àquela sua pergunta, por que o Brasil
copiou isso, né? Hoje em dia, quando a gente fala em alta tecnologia, por que o Brasil está tentando resgatar o fisiológico? Então, porque já as pesquisas já apontam isso, com resultados, os resultados estão aí. Para quanto menos você intervém num parto que tem tudo para acontecer de forma natural, como celebração de vida, no meio da família, não era assim que acontecia antigamente? Com as parteiras, com as comadres, era um evento feminino, a mulher assumia a posição que ela queria, ela comia, né, durante o trabalho de parto, porque ela precisa de energia, ela escolhia quem é que ela queria que estivesse com ela. Ao longo dos anos, isso foi sendo o quê? Desvirtuado. Então, o parto virou um evento do profissional, né? Mecanizado, instrumentalizado o tempo todo. E a mulher, ela fica como pano de fundo, ela não é a protagonista do evento. Então, gera ansiedade, medo. Não pode ser só os artistas, as pessoas de alta renda que utilizem esse tipo de parto natural, porque hoje virou moda, né? Inclusive já saiu em várias revistas, o parto com as enfermeiras, só que com artistas. Nós queremos sim que a população, a mulher, né, de baixa renda ou classe média, utilize esse tipo de parto. E aí que eu entro, porque tem hoje tem uma vontade política de realmente que isso se expanda, né? A gente consiga expandir para outros municípios. Aqui nós já temos o compromisso do secretário de saúde, né, estadual de saúde, de implantar esses centros em 3 municípios do interior. E nós estamos utilizando o próprio gabinete para a gente articular com os prefeitos. Tem prefeito que nem sabe o que é isso. Então, nós estamos levando essa informação, levando as universidades, as escolas de enfermagem para serem apresentadas a esses secretários, que são as escolas que vão fazer a capacitação do profissional enfermeiro, que vão dar esse suporte de capacitação, enfim. E tem várias prefeituras, assim, com muita vontade de implementar, de implantar esses centros de partos naturais, que inclusive tem verba do Ministério da Saúde. Esses centros existem, pela pesquisa que eu fiz, em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e um centro só no Rio. O projeto é para ampliar aqui no Rio para quantos, deputada? Para 3. Inicialmente para 3. E nós estamos, pelo gabinete, articulando com outros prefeitos para informar o que é isso. Porque muitos deles não são da área da saúde, claro, não têm conhecimento desse trabalho feito pelo enfermeiro, e aí eu queria até que eu estava até querendo colocar fale aí como é que é na prática, né? Também, Leila também na prática. Eu até gostaria de saber, é bom até que eu falo um pouquinho da minha prática, né? Porque a Leila, ela tem experiência de atuação numa casa de parto, né? Diretora, e eu atuo numa maternidade. Então, tem uma vivência diferente, né? Eu atuo numa instituição. E seria muito bom se tivesse também os centros de partos, né? Normal, né? De parto normal, na capital. Né? Será que vai ser só no interior? Aí eu estou tentando puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque se eu puder um dia estar atuando num centro de parto normal, com certeza é o meu sonho. Porque o que acontece, a nossa atuação, a atuação dos enfermeiros obstetras numa instituição, a gente não tem bem essa característica de uma casa de parto, né? Que é essa casinha, a questão da cor, a questão da ambiência. O que nós tentamos fazer? A gente tenta protagonizar essa mulher, realmente. Fazer com que elas tenham essa percepção de que elas podem, né? E nós, lá no Carmela Dutra, onde eu atuo, já tivemos uma boa conquista, excelente, né? Logicamente que temos alguns embates, né, que a gente tem que vencer. E o número também, o número de mulheres que nós recebemos lá é um número muito grande, né? Então, nem sempre dá para que seja o fisiológico, o natural. Porque vocês são quantas? Nós estamos da casa mesmo, 8 enfermeiros obstetras, né? E agora tem também o pessoal da Fiotec, né? Tem uma firma terceirizada para poder melhorar esse quantitativo, né? E atuando, somos 2 enfermeiras em cada plantão. E a aceitação também é boa, né? A aceitação também tem sido boa, né? A gente conquistou, né? A gente fez com que o nosso trabalho fosse valorizado.
Então é muito interessante porque eu sou uma enfermeira que acredito muito no natural, né? Só que é uma pena que na instituição a gente não consegue às vezes atuar com o que é realmente fisiológico, porque tem uma diferença do parto normal para o parto natural, né? E o natural é aquele que ele é sem medicação, né? Desmedicalizado. E é isso que a gente tenta fazer. Mesmo com o volume de mulheres que a gente recebe, a gente procura fazer isso, para que elas possam saber e reproduzir essa fala, né? Porque as mulheres que a gente, eu gosto muito de usar o termo mulher, as mulheres que a gente atende, as parturientes que a gente atende, as parturientes são aquelas mulheres que estão em trabalho de parto, né? Gestantes de trabalho de parto. A gente procura fazer o que elas percebam. É uma pena que às vezes o pré-natal teria que ter essa importância, para que elas chegassem realmente já sabendo o que é o parto normal, o que é o parto natural, e fazer com que num ambiente mesmo hospitalar, que elas vão ter a humanização que elas precisam. E esse resgate à cidadania. Vânia, o que eu acho interessante naquilo que você estava colocando, que é que independe do espaço, casa de parto ou maternidade, é a questão da abordagem, né? A enfermeira obstétrica é aquela que consegue chegar à mulher, ao cliente, e entender os valores, a cultura dela, entendeu? E essa coisa da divulgação é essencial, porque é democrático, né? Então, tanto faz a mulher da classe social mais alta ou mais baixa, ela precisa ter a possibilidade de escolha. E ela só pode escolher se ela tiver a informação, não é verdade? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Alerj Debate, hoje falando a respeito do funcionamento das casas de parto no Rio de Janeiro. Só um instante, eu volto já já.